Descubra a história de Ismael na Bíblia e entenda o seu papel na descendência de Abraão. Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar, sua mãe egípcia. Neste vídeo, vamos explorar quem foi Ismael de acordo com a Bíblia. Ismael nasceu quando Abraão já tinha 86 anos de idade. Segundo os textos bíblicos, Abraão amava Ismael e chegou a pedir a Deus que o considerasse como seu herdeiro prometido. No entanto, quando Ismael completou cerca de 13 anos, Deus renovou sua promessa a Abraão, que na época já tinha 99 anos. Nesse momento, Deus prometeu dar a Abraão um descendente de sua própria esposa Sara. Como sinal da aliança, Deus ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados. Como Ismael tinha 13 anos na época da circuncisão, esse costume influenciou outras tribos árabes que também circuncidavam seus jovens nessa idade. O nascimento de Isaque, um ano depois, gerou conflitos familiares e desafios para o relacionamento entre Sara, Agar e seus respectivos filhos. Após o nascimento de Isaque, os conflitos entre Sara e Agar se intensificaram. Na festa de desmame de Isaque, Ismael zombou do meio-irmão, o que deixou Sara extremamente ofendida. Ela exigiu que Abraão tomasse uma atitude e mandasse Agar e Ismael embora. Essa situação contrariava os costumes da época, pois Ismael era considerado um filho legítimo de Abraão e Sara, gerado por meio da serva pessoal de Sara. No entanto, seguindo as ordens de Deus, Abraão teve que permitir a partida de Agar e Ismael. Assim, em um momento doloroso, eles foram enviados para o deserto com poucos recursos. A Bíblia relata que a água acabou durante a jornada e Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore para não presenciar sua morte iminente. Nesse momento difícil, um anjo apareceu para confortá-los e prometeu proteção e uma grande descendência para Ismael. Após serem enviados para o deserto, Ismael e Agar enfrentaram inúmeras dificuldades. A água acabou, e eles se viram em uma situação desesperadora. Agar, temendo pela vida de seu filho, colocou Ismael debaixo de uma árvore e afastou-se para não presenciar sua morte iminente. Nesse momento de angústia, um anjo do Senhor apareceu para confortá-los. O anjo assegurou a Agar que Deus ouviu suas aflições e prometeu que Ismael também seria abençoado com uma grande descendência. Com o passar do tempo, Deus providenciou água e sustento para a mãe e filho, demonstrando sua fidelidade mesmo em meio às adversidades. Assim, Ismael e Agar seguiram sua jornada no deserto confiando na promessa divina de que seriam protegidos e abençoados. Após serem enviados para o deserto por ordem de Sara, Ismael e Agar enfrentaram inúmeras dificuldades. A escassez de recursos e a solidão do deserto tornaram a jornada extremamente desafiadora. Ismael, apesar de jovem, demonstrou coragem e força diante das adversidades, buscando proteger sua mãe e enfrentar os obstáculos do ambiente hostil. Agar, por sua vez, encontrou-se em uma situação angustiante ao ver seu filho sofrer com a falta de água e alimento. Em um momento de desespero, quando a água acabou, Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e afastou-se para não presenciar sua possível morte. Nesse momento crítico, um anjo do Senhor apareceu para confortá-los, prometendo proteção e provisão divina. A história de Ismael e Agar no deserto é marcada pela confiança em Deus mesmo em meio à extrema adversidade. Apesar dos conflitos iniciais entre Ismael e Isaque, ao longo do tempo, a relação entre os meio-irmãos se transformou. Quando Abraão faleceu, Ismael e Isaque se uniram para cuidar do sepultamento do patriarca. Esse ato de colaboração demonstrou o amadurecimento e a superação das desavenças passadas. A Bíblia não registra mais conflitos entre Ismael e Isaque após esse momento, indicando que eles conseguiram deixar as diferenças de lado e agir em união para honrar a memória de seu pai. Essa reconciliação entre Ismael e Isaque ressalta a importância da fraternidade e da superação de desentendimentos em prol da harmonia familiar. Após ser abençoado por Deus com uma grande descendência, Ismael cresceu e se tornou conhecido como um grande caçador. Sua habilidade com o arco e flecha era reconhecida entre seu povo, destacando-o como um homem destemido e habilidoso. Ismael teve 12 filhos, que se tornaram líderes de tribos árabes e formaram uma estrutura tribal significativa. Seu legado foi marcado pela prosperidade e influência de sua descendência, que se estendeu ao longo das gerações. Os descendentes de Ismael foram associados aos israelitas em diferentes contextos bíblicos, demonstrando a importância de sua linhagem na história do povo escolhido por Deus.
A relevância do nome Ismael na Bíblia vai além da história do filho de Abraão e Agar. Outros personagens com o mesmo nome são mencionados nas Escrituras, cada um contribuindo de forma única para o contexto bíblico. Por exemplo, um descendente do rei Saul e do príncipe Jonatas também se chamava Ismael, demonstrando a continuidade desse nome ao longo das gerações. Além disso, houve um oficial proeminente durante o reinado do rei Josafá e o filho de um sacerdote do Templo de Jerusalém com o mesmo nome. No entanto, o Ismael mais conhecido na Bíblia foi o filho de Netanias, membro da casa real de Davi. Esse Ismael teve um papel crucial durante a opressão dos babilônios contra os judeus, pois foi responsável pelo assassinato de Gedalias, governador de Judá designado por Nabucodonosor. A presença de diversos personagens com o nome Ismael na Bíblia destaca a riqueza e complexidade das narrativas bíblicas, mostrando como diferentes indivíduos contribuíram para os eventos históricos descritos nas Escrituras. A relevância teológica da história de Ismael na Bíblia vai além do relato de um personagem específico. Ismael, como filho de Abraão e Agar, representa uma linha genealógica alternativa em contraste com a linhagem prometida por Deus por meio de Sara. Essa dualidade entre Ismael e Isaque pode ser interpretada como uma representação simbólica da tensão entre a promessa divina e as escolhas humanas. Enquanto Isaque é visto como o herdeiro legítimo da promessa de Deus, nascido do milagre da velhice de Sara, Ismael surge como fruto de uma decisão baseada na cultura e nas circunstâncias da época. Essa dicotomia entre a promessa divina e as ações humanas levanta questões sobre o papel do livre-arbítrio e da intervenção divina na história humana. Além disso, a narrativa de Ismael destaca a complexidade das relações familiares e sociais, evidenciando as consequências das decisões precipitadas e das rivalidades dentro do contexto familiar. Ao analisar a história de Ismael à luz da teologia bíblica, somos desafiados a refletir sobre temas como redenção, graça e soberania divina, reconhecendo que mesmo em meio às imperfeições humanas, o plano de Deus se cumpre conforme sua vontade soberana. Após a separação de Ismael e Isaque, a descendência de Ismael prosperou e se estabeleceu como tribos árabes influentes na região. Os filhos de Ismael formaram clãs e comunidades que desempenharam um papel significativo na história do Oriente Médio. Sua habilidade como caçador e guerreiro contribuiu para a reputação das tribos árabes como povos fortes e resilientes. Ao longo das gerações, os descendentes de Ismael mantiveram tradições culturais distintas que refletiam sua linhagem e origens. Eles se tornaram conhecidos por sua hospitalidade, coragem e lealdade às tradições ancestrais. Além disso, a descendência de Ismael desempenhou um papel crucial no comércio e nas rotas de caravanas na região, facilitando o intercâmbio cultural e econômico entre diferentes povos. Sua presença marcante contribuiu para a diversidade étnica e cultural do Oriente Médio, enriquecendo as interações entre as diferentes comunidades. O legado de Ismael perdura até os dias atuais, com muitos povos árabes reivindicando descendência dele. Sua história na Bíblia não apenas destaca sua importância como figura histórica, mas também ressalta a complexidade das relações familiares e o impacto duradouro que indivíduos podem ter ao longo do tempo. O legado de Ismael na Bíblia transcende as páginas sagradas e ecoa ao longo da história. Sua descendência, que se estabeleceu como tribos árabes influentes, desempenhou um papel fundamental na configuração do Oriente Médio Antigo. Os filhos de Ismael formaram clãs e comunidades que não apenas preservaram tradições antigas, mas também contribuíram para o desenvolvimento cultural e social da região. A habilidade de Ismael como caçador e guerreiro não apenas moldou a reputação das tribos árabes como povos fortes e resilientes, mas também influenciou a dinâmica geopolítica da época. Sua descendência foi reconhecida por sua destreza militar e estratégica, tornando-se uma força a ser considerada em meio aos conflitos territoriais e comerciais. Além disso, o legado de Ismael se estendeu além das fronteiras físicas, impactando a esfera cultural e religiosa. As tradições transmitidas ao longo das gerações refletiam valores de hospitalidade, coragem e lealdade, enraizados nas origens das tribos árabes. Mesmo nos tempos modernos, o legado de Ismael continua a ressoar entre os povos árabes que reivindicam sua descendência. Sua história na Bíblia não apenas ilumina um capítulo importante da narrativa sagrada, mas também lança luz sobre a diversidade étnica, cultural e religiosa que enriquece o tecido social do Oriente Médio.
Ao refletir sobre o legado de Ismael na história bíblica e sua influência duradoura, somos convidados a apreciar a complexidade das relações humanas ao longo do tempo e a valorizar as contribuições significativas que indivíduos como Ismael deixaram para as gerações futuras. Inscreva-se no canal para mais vídeos sobre personagens bíblicos e deixe seu like se gostou do conteúdo. A história de Ismael na Bíblia nos ensina sobre o cuidado divino mesmo em meio às adversidades. Acompanhe nossos próximos vídeos para mais insights bíblicos.